este amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque é muito despreciado. Olá pessoal, bom dia. É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez aqui, né, na aula de espanhol. Hoje nós vamos trabalhar um tema que merece bastante atenção, porque envolve aí, né, está atrelado nessa aula conhecimentos de outros assuntos e outros temas que nós vamos recuperar, relembrar nesse momento, tá certo? Como pronomes complementos do objeto direto e indireto, reconhecer classes de palavras, enfim. Nós vamos precisar desse tipo de conhecimento na aula de hoje. Bom, mas não se preocupem, porque nós vamos dividir essa aula em 3. Eu vou fazer alguns exercícios básicos para que vocês possam fixar esse conteúdo de fato, né? E o nosso tema de hoje é el artículo neutro lo, né? O artigo neutro lo, certo? Lembrando que na língua portuguesa não existe esse artigo neutro, é uma particularidade da língua espanhola. Então vamos conhecer e aprender como se faz o uso desse artigo em seu contexto, tá certo? Vamos lá, vou dividir a tela com vocês. Muy bien. El artículo neutro lo, classe 3. Muy bien. Então, para que nós comecemos, é importante que a gente saiba o que é o artigo neutro, né? No espanhol existem 3 artigos, aqueles que vocês já sabem, 2 que já são bastante conhecidos, que nós estudamos desde o primeiro ano, né? Quando damos os primeiros passos na língua espanhola, a gente começa por aprender esses artigos definidos. Nós chamamos em espanhol de artículo determinante. São eles o el, que substitui o o da língua portuguesa, e o feminino la, que substitui o a da língua portuguesa. E aí o plural vocês também conhecem. Plural de el é los e o plural de la é las, certo? Esses são os artigos determinantes ou artigos definidos, como vocês bem queiram chamar. E além desses dois em língua espanhola, além do el e do la, existe o artigo neutro o lo, certo? O lo, que tem uma função bastante específica dentro da gramática espanhola. E nós vamos conhecer ao passo que nós formos vendo os exemplos, certo? Vamos lá. Para começo de conversa, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Coloquem uma coisa na cabecinha de vocês. Fíjate. Fíjate significa, pessoal, fixe. Preste bastante atenção. O lo, ele nunca, eu disse nunca, ele é usado antes de substantivos, ok? Então, é importante que vocês saibam o que é substantivo, né? Esse conhecimento básico de classes de palavras nós já adquirimos no ensino fundamental, né? E falar sobre substantivo, eu vou apenas dar uma pincelada aqui, porque eu não posso me aprofundar no assunto substantivo, né? Porque a aula é especificamente do lo. Mas o que são substantivos? Substantivos são palavras que nomeiam seres, certo? Coisas que existem. Tudo que existe no mundo que nós criamos, ou que já foi criado, ou que, enfim, tudo que existe, tem um nome. E esse nome que nós damos a essas coisas ou seres, nós iremos chamar de substantivos, certo? Então, olha só. Cadeira, caderno, mesa, céu, nuvem. Para onde você olhar, e quando você olha para uma coisa, você dá um nome àquilo. Então, essas palavras vão ser classificadas por substantivos, ok? Então, vamos lá. Então, lembrando que nunca se coloca o lo antes de substantivos. Por quê? Porque, pessoal, a regra da gramática espanhola diz que antes de substantivos devem ter artículos determinantes. Então, sempre esses artículos é que irão definir o gênero desses substantivos, se eles são masculinos ou femininos. Como o lo é um artículo neutro, ele não define gênero nem quantidade. Então vamos colocar isso na cabeça. Nunca nós vamos colocar o lo antes de substantivo.
Nós temos um exemplo aqui, ó, de alguns artículos determinantes usando antes dos substantivos. El árbol, los árboles, a árvore, as árvores, la cenicienta, las cenicientas, a Cinderela, as Cinderelas. Então nós temos aí artículos tanto no singular como no plural, artículos determinantes, certo? Masculino e feminino, variando em singular e em plural. Tá bom? Vamos agora observar algumas orações onde esses artículos estão presentes. Mira los ejemplos. El profesor dejó sus libros sobre el escritorio. El profesor dejó sus libros sobre el escritorio. El escritório. El professor. Percebam aí que os artículos estão antes do substantivo. El professor. El escritório. Ok, pessoal? Lembrando que escritório é uma palavrinha que vai se caracterizar como heterossemântico, ou seja, falso cognato. São aquelas palavrinhas que são escritas iguais a nossa. Nós temos uma palavra como essa, do mesmo jeito, só que o significado dessa palavra não tem nada a ver o que a gente entende por escritório. Então essas palavras aqui chamam-se falsos cognatos ou heterossemânticos, ok? Espera aí, deixa eu espirrar. Vamos lá. Então, escritório é escrivaninha, mesinha, aquelas mesinhas de estudos, ou um birô, como nós podemos chamar, tá certo? Então, el professor dejó sus libros sobre el escritório. É interessante que vocês também tentem, pessoal, a praticar a leitura dessas frases para vocês treinarem a articulação aí fonética dos seus aparelhos fonéticos e vocês desenrolarem aí a língua, certo? Vamos tentar repetir comigo. El profesor dejó sus libros sobre el escritorio. Los alumnos están desarrollándose bien en las clases de español. Los alumnos, nós temos aqui alumnos, substantivo, e que está, que traz antes dele, los, artículo determinante no plural. Los alumnos están desarrollándose bien en las clases de español. Os alunos estão se desenvolvendo bem nas aulas de espanhol. O tema que tratamos nessa asignatura é muito bueno. O assunto que nós tratamos nessa disciplina é muito bom. El tema, los temas, el profesor, los profesores, el escritorio, los escritorios, los alumnos, el alumno, el tema, los temas. Entendeu? Aí nós temos substantivos precedidos de artículos determinantes. Não tem nada a ver com o lo. Mas, professor, como é que a gente usa o lo? Quando é que ele vai aparecer? Muito bem. Antes eu quero dizer quando ele não deve aparecer, para que vocês entendam. Tá bom? Eu coloquei 3 exemplos aqui, utilizando as mesmas frases que nós já vimos aqui, escritas corretamente. El professor dejó sus libros sobre el escritório. Agora eu quero mostrar a vocês como não se devem escrever essas frases, ok? Porque isso é um erro bastante comum entre os estudantes de língua espanhola no ensino médio. Os alunos erram e colocam por demasiadas vezes o uso do lo, artículo lo, diante de um substantivo. Como, por exemplo, lo professor dejó sus libros sobre lo escritório. Pessoal, isso nunca deve acontecer, tá bom? Lo professor não existe. El professor, ok? Agora essa segunda aqui. Los alumnos están desarrollándose bien en las clases de español. Los alumnos é possível sim, porque los não é plural de lo. Los é plural de el, ok? Então se eu digo los alumnos, eu posso dizer el alumno, se tiver no singular, é claro, tá bom?
E essa outra também não pode acontecer de forma alguma. O tema que tratamos em essa asignatura é muito bueno. Essa frase está equivocada, porque antes de substantivo tema, não poderá trazer o artículo neutro lo, certo? Aqui pede um artículo determinante el. El tema que tratamos nessa asignatura é muy bueno. Muy bien, muy bien. Então agora vamos aprender o uso do lo, certo? Vamos agora aplicar o uso do lo numa construção utilizando o lo mais a preposição de. Lo de Maria é alucinante. Preste atenção a essa expressão. O que significa isso, professor? Lo de Maria é alucinante. Essa construção lo de mais complemento eu vou utilizar quando eu quero expressar uma opinião sobre algo que Maria fez outro dia de não querer ajudar suas companheiras. Por exemplo, quando eu digo lo de Maria é alucinante, é a mesma coisa de eu dizer isso que hizo Maria no outro dia, que não quiso ajudar a suas companheiras, é terrível. Então eu quero dizer que essa atitude de Maria, lo de Maria, essa atitude de Maria de não querer ajudar as suas colegas é alucinante, impressionante, certo? Então fixem bem essa ideia. Quando eu quero expressar uma ideia de opinião, nesse sentido aí, ó, eu acho que isso que Maria fez foi muito errado. Então eu vou usar isso, lo de Maria. Lo de Maria é alucinante. Lo de Maria é inaceptável. Lo de Maria é terrível. Então, o feito de Maria, a atitude de Maria, ok? Lo de Maria. Entendeu? Então, esse lo vai ser usado aqui antes de uma preposição. Gente, é interessante, não te confundas, por favor, não te confundas, porque existe também em espanhol uma construção que vai precisar de usar o el antes da preposição de, para vocês saberem quando vocês podem usar o lo e quando vocês podem usar o el. Nesse caso aqui, vocês não podem confundir a estrutura el ou lá, mas a preposição de, para identificar as personas, animales ou coisas. Um exemplo, quando eu quero identificar no meio de tantas outras alguém ou uma coisa, uma pessoa assim, eu vou usar el de la camisa negra es Thomas. Vocês percebam que aí eu estou usando o el para apontar a alguém, identificar uma coisa ou a alguém. El de la camisa negra es Thomas e la de la camisa blanca es mi hermana. Então perceba que aí eu estou identificando. Quero la de rayas. Quero la de rayas. Eu quero la camisa de rayas. Rayas, pessoal, significa listras. Então a pessoa está dizendo, eu quero a de listras. Então quando é para identificar, eu uso a construção el mais de. Tirando isso, então, lo más de. Lo de Maria é impressionante. Lembram? Lo de Maria é impressionante. Agora, pessoal, vamos continuar estudando o uso do lo. O lo mais pronome relativo que. Lo que. Veja só esse exemplo. Faz de conta que a pessoa chega para você e diz, eu não sei o que fazer com minha vida. E você diz, pues lo que puedes hacer es buscar un nuevo trabajo. Pues lo que puedes hacer es buscar un nuevo trabajo. Lo que puedes hacer. Perceba que o uso do lo aqui está vindo antes do pronome relativo que. Lo que. Lo que puedes hacer es buscar un trabajo. Estoy estudiando lo que puedo para el examen de mañana. Estoy estudiando lo que puedo, professor. De repente, se eu chego para vocês e pergunto, ei, vocês estão estudando para espanhol?
E vocês vão me responder usando aí o lo. Estou estudando lo que puedo, professor. Ok, gente? Então nós temos aqui a construção do lo mas que. Lembrando que quando vocês encontrarem o pronome relativo que numa oração e necessitar usar essa expressão o que, então vocês vão usar o lo para usar, referenciar essa frase. Lo que puedes hacer es buscar un nuevo trabajo. Estoy estudiando todo lo que puedo para el examen de mañana. Uma coisa que eu gostaria que vocês não se confundissem, não te confundas. Olha só, da mesma forma que existiu aquela exceção lá naquela frase do el más de, el de la camisa negra es Thomas, el de la camisa blanca es mi hermana. Lembra que eu usei para identificar? Então, nesse caso também é possível sim que nós utilizemos o el de para identificar. Aliás, el de não, lo mais que. Aqui nós estamos tratando da construção lo mais que. Então, vocês podem utilizar a construção el que para também identificar pessoas ou coisas. Por exemplo, el que lleva la camisa negra es Thomas. El que está hablando con él es mi hermana. Vocês percebem que eu estou continuando. Primeiro eu quis mostrar que a pessoa estava acompanhado de Thomas. El de la camisa blanca, o da camisa branca, o que está falando com ele é minha irmã. Eu estava localizando também. E aqui eu continuo localizando, só que usando uma outra construção. El más que. El que lleva la camisa negra. Aquele que leva, aquele que veste, certo? Nesse caso aí o verbo llevar está significando vestir. Para você ver como as palavras elas vão ganhando sentidos bem diferentes dentro dos seus contextos. Né? Llevar é o verbo levar. Só que quando eu digo nessa construção, el que lleva la camisa negra, o que leva a camisa negra, eu estou expressando a mesma ideia de aquele que está vestido com a camisa negra, tá bom? El que lleva la camisa negra es Thomas. E la que está hablando con él es mi hermana. E aquela que está falando com ele é a minha irmã. Então, nesse caso, nós podemos usar as construções lo más que e lo e el más que, dependendo da situação. Se eu quero identificar alguém, eu uso el que, tá bom? El que está hablando es mi profesor, pero el otro, yo no sé quién es. Ok? Tá vendo como eu estou aplicando aí o uso dos artículos corretamente? ¿Quién es aquel hombre que está hablando ahora? Aí você chega para a pessoa e diz: el que está hablando ahorita es mi profesor Ricardo, pero el otro que está a su lado, yo no sé. Pero yo voy a preguntar, por favor, um ratito, por favor. Então vocês podem usar esse tipo de construção, tá bom? E como é que eu uso lo, professor? Repetindo mais uma vez. Ah, professor, não sei o que puedo hacer para aprender a hablar espanhol. Aí eu digo, bueno, pues lo que puedes hacer es estudiar y buscar un curso, un profesor particular o un compañero que pueda ayudarte todos los fines de semana, no sé, un día por semana. Lo que puedes hacer es estudiar, estudiar y estudiar. Tudo bem? Tá vendo como aí eu tô usando lo sempre antes do pronome que? Lo que puedes hacer. Eu não estou identificando ninguém no meio em algum lugar. Eu estou apenas agora expressando aí, dando um conselho a essa pessoa. Lo que puedes hacer, certo? Ou então eu estou explicando alguma coisa. Lo que puedo, estou estudando lo que puedo. Estou explicando ao professor que eu estou fazendo o que posso. Tá bom, pessoal? Agora vamos ver como é que funciona essa construção do lo más adjetivo. Lo más adjetivo. Dessa forma, se dá um grado superlativo ao adjetivo. Ou seja,
quando eu quero utilizar o lo, utilizando mais um adjetivo, eu estou superlativizando a qualidade. Nós sabemos que adjetivos são palavras que qualificam o substantivo. Então, nesse caso aí, eu estou usando o lo para superlativizar o adjetivo. Quer um exemplo? Então vamos lá, ó. Valência é de lo más interesante. Isso quer dizer que Valência é interessantíssima. Vamos botar mais aqui para nossa realidade. Valência, Caicó, é de lo más interesante. Eu quero dizer que Caicó é mais do que interessante. É interessantíssima. Valência, Caicó, é de lo más interesante. ¿Vocês concordam? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Vosotros concordáis conmigo? Caicó es de lo más interesante. Gente, vamos seguir aqui utilizando lo más adjetivos. Não importa que o adjetivo seja masculino ou feminino. Lo importante es que con lo hacemos referência ao conceito de esse adjetivo. Por exemplo, quando eu digo, nós temos aqui o adjetivo malo, que significa mal, e buena, que significa boa, certo? Boa. Então, quando eu uso lo antes desse adjetivo, preste atenção na ideia que ele vai trazer. Lo malo de ir a su casa é que está muy lejos. Vocês percebam que a palavra ela deixa de ser simplesmente um adjetivo, porque ela não está qualificando o substantivo casa, né? Ela está se transformando aí em um substantivo, o mal, o ruim, certo? Então, quando eu digo lo malo, o ruim de ir para sua casa é que está muito longe, muy lejos, muy lejos. Então, lo malo de ir a su casa es que está muy lejos. E lo bueno, que eres? E o bom? E o lado bom, o que é? A pessoa está perguntando. E lo bueno, o que eres? Então, utilizando aí, antes de adjetivos, o artículo lo. Ok, pessoal? Sempre antes de adjetivos, lo. Porque o lo vai ter a função de substantivar esse adjetivo. Ele vai dar um caráter de substantivo a essa palavra, tá bom? Porque ela vai deixar de qualificar. Na verdade, ela não está ali não para qualificar uma palavra, e sim para ter a função de um substantivo, sim. Ok? Então, vamos lá. Olha só esse outro exemplo. Lo bueno es comer 5 piezas de fruta ou verdura al día. Lo bueno. O bom é comer 5 pedaços de frutas e verduras por dia. Lo bueno. Lo bueno. Você veja que bom aqui também é um adjetivo substantivado pelo lo. O bom é comer 5 peças de frutas ou verduras ao dia. Ok, pessoal? Agora, para concluir, vamos utilizar o lo mais advérbio. Olha só como é aqui o exemplo. Antes, advérbio antes. Antes, se coloca o lo diante do advérbio antes. Mejor, se coloca o lo antes do advérbio mejor. Bien, se coloca o lo antes do advérbio bien. Então fica lo antes posible, lo mejor posible, lo bien, lo bien. Olha, ven lo antes posible, venha o quanto antes. Ok? Essa expressão que a gente usa aqui em português, venha o quanto antes, ou seja, olha, venha rápido. Então aí em espanhol eu uso ven lo antes posible. Trabaja lo mejor posible e não te preocupes. Trabaja lo mejor. Então aí nós temos o advérbio mejor precedido do artículo neutro lo. E te das cuenta de lo bien que baila tu prima? Você já se deu conta do quão bem baila, dança a sua prima?
né? Te das cuenta de lo bien que baila tu prima, lo bien que baila tu prima, lo mejor possível e lo antes possível. Todos esses nós temos essa construção advérbio precedido de lo, tá bom? Gente, olha só. Aí, professor, quer dizer que eu nunca vou poder usar o ele antes de um advérbio? Gente, pode acontecer sim. Pode acontecer. Não é uma regra que só pode usar lo antes dessas palavras. Não. Vocês viram que o antes do que, às vezes a gente pode usar o ele, né? Naqueles casos, quando eu quero identificar coisas ou pessoas. Nessas palavras advérbios, às vezes acontece da gente utilizar o ele no lugar de lo, por quê? Veja só nesses exemplos. Quando eu digo assim, ó, mejor paella. Paella é uma comida de tradição espanhola, paella. Mas quando eu digo mejor, eu tenho um advérbio, mejor, certo? Mas quando eu junto esse advérbio com um substantivo, paella, eu considero isso tudo como se for uma palavra só, mejor paella. Então, se eu considero isso como um substantivo, mejor paella, consequentemente eu vou utilizar aqui el artículo determinante, la mejor paella, e não lo mejor paella, ok? Percebem? Porque quando o advérbio, quando vem seguido de um substantivo, esse advérbio ele se acopla ao substantivo, ele se agarra a esse substantivo. Então ele forma uma só expressão com esse substantivo. La mejor paella. Agora nesse caso também, ó, el peor novio, o pior namorado. Eres el pior novio del mundo. É o pior namorado do mundo. Então, pior novio é um substantivo e tem que ser precedido por um artículo determinante el, certo? No mesmo caso, vem aí o el mejor de la clase. Mejor de la clase, ele ganha um caráter de substantivo. Tudo isso aqui é uma coisa só. Mejor de la clase. El mejor de la clase. Ok? Então ele ganha aí um caráter de substantivo. Nesses casos específicos aí, prestem bem atenção, nós devemos utilizar o el ou la no lugar do artículo neutro lo. O lo só vai ser usado antes de advérbios quando esses advérbios não estiverem acompanhados de substantivos, como é nesse caso aqui que vocês acabaram de ver. Ok, pessoal? Como eu havia dito, essa aula do lo vai ser dividida em 3 aulas. Nós vamos ter muito ainda o que aprender. Eu quero fazer um simulado de 10 questõezinhas utilizando o lo, artículo neutro e o artículo determinante para ver se vocês fixaram. Mas para hoje a nossa atividade vai ser uma atividade super bacana, vai ser um jogo bem interativo, um jogo online. Eu vou pedir para vocês fazerem esse desafio aí. Olha só, é um joguinho que eu vou passar o link para vocês e vocês vão clicar em cima desse link e vocês irão. O link vai estar descrito abaixo do vídeo. Olha aí para baixo que tem um endereço que eu quero que vocês entrem. E lá vocês irão jogar verdadeiro ou falso. Enquanto as frases forem passando, observem que as frases irão passar com uma velocidade assim moderada. Você tem que ser rápido, usar o raciocínio rápido. Então, as palavras passam, você dizem se aquilo está verdadeiro ou falso. Se você achar que é verdadeiro, você clica em cima do verdadeiro. Aí o computador vai dizer se você acertou ou não. Se você achar que está errado, você clica falso, tá bom? Vamos brincar um pouquinho. Gente, muito obrigado pela companhia. Essa aula de hoje foi muito bacana. Espero que vocês tenham compreendido e assimilado um pouco de tudo isso. Né? Vamos fazer um teste lá na brincadeira, no exercíciozinho que eu vou botar para vocês, para que nós
descubramos de fato se nós assimilamos alguma coisa ou não, ou tudo isso passou assim pela nossa cabeça e eu não adquiri e não aprendi nada. Então vamos ver, vamos fazer esse teste? Pois tá bom então. Gente, até a próxima semana com mais uma aula de espanhol. Tchau! Sin esta manera